Falando em perigo, o entorno ali daquela região da Penha tá um perigo hoje. Não só o entorno, mas também na comunidade. Os moradores estão desde a madrugada e aí o Zé tá desde cedo também, 4 horas da manhã, acompanhando as mensagens dos ouvintes falando de tiroteio intenso. Polícia Civil, Polícia Militar, eles estão fazendo uma operação, BOP, fazendo operação na comunidade. Marcos Sadoc está acompanhando. Até agora, quantos feridos, Sadoc? Bom dia para você. Oi, Agatha, muito bom dia para você, Dônola, Rodolfo, todo mundo que está acompanhando a primeira edição. A gente está aqui nos acessos ao Complexo da Penha, distante de onde acontecem esses confrontos. O que a gente percebe é que há um movimento muito maior hoje, tá? Números oficiais, o que a gente tem, pelo menos um morto, que é um dos gerentes do tráfico de drogas naquela localidade. Temos também, em relação a feridos, 2 pessoas que deram entrada no Hospital Getúlio Vargas, então tivemos essa atualização também do Getúlio Vargas, ainda sem identidade, mas poderiam ser suspeitos, a gente está apurando ainda. Até as 8h45 da manhã, isso não é muito normal, quem está na live, eu estou aqui nos acessos a bem, vou mostrar já já a movimentação policial hoje bem maior do que o habitual. Mas o que também falaram, o que a gente viu foi barricada com muito fogo, vimos também um acesso muito constante dos policiais e muitos tiros mesmo distantes às 8h40 da manhã. Então, blindado da corporação chegou aqui há pouco. O que a gente sabe também é que o motivo dessa ação de hoje é para que a gente consiga saber de fato se houve algum preso desse alvo da operação de hoje, mas são os traficantes que estão treinando uns aos outros para invadir outros territórios. As rajadas foram muito fortes desde as 4 horas da manhã. Os moradores falam em mais mortes, mas temos oficialmente um morto e também 2 feridos. Um policial militar do BOP foi ferido no abdômen logo no início da operação. Ele foi levado para o Hospital Getúlio Vargas e passa bem. Se a gente puder pedir para o pessoal da live mostrar a imagem que eu estou mostrando, vou descrevendo. É o caveirão aqui então, movimento dos policiais em frente ao Corpo de Bombeiros. Isso, Rodolfo. Nesse ponto certinho aqui do Corpo de Bombeiros, aqui fica a base. Rodolfo, aqui é bem distante de onde estava acontecendo o confronto, mas até as 9 da manhã eram rajadas e rajadas e rajadas. A gente fez até uma amizade aqui com o pessoal do comércio para que a gente ficasse aqui mais tranquilo, mesmo distante, né? Então, todos esses pontos, né, são mais de 10 viaturas do BOP, são as elites das polícias civil e militar, então também, além do BOP, o CORE. E aí você vai ver, Rodolfo, também quem está acompanhando, tem retroescavadeira ao fundo, as retroescavadeiras chegaram para tirar as barricadas. Ainda dava para ver fumaça e fogo em barricadas até agora há pouco. O repórter cinematográfico Leonardo Teixeira, inclusive, mostrou ao vivo na tela da Band, para quem estava acompanhando o Bora Brasil, a gente via daqui. Então, aquela imagem também assustadora que a gente consegue recuperar aí, Agatha, de como foi o amanhecer do Complexo da Penha, com muitos fogos também, com muitas barricadas em chamas. Então, nesse momento, a ação em andamento, ainda apurando números oficiais que dão conta de um morto, um policial baleado sem ferimentos graves e outros 2 baleados. É isso que a gente está acompanhando aqui agora e tem mais ou menos uns 20 minutos que a gente não escuta mais tiros. Rodolfo, Dônola, Agatha. O que eu já fiquei onde está o Sadoc em operações no Complexo Alemão, o Dônola também, né? Aí é sempre essa base do lado do Corpo de Bombeiros, que é lá mais ali para baixo, mas é praticamente o acesso, né? Ou seja, isso tem 20 anos, eventualmente para o Dônola 25, 30 anos. Mostra há quanto tempo, porque hoje eu estava vendo a informação de que o BOP e a CORE foram, as tropas de elite da militar e da civil foram para lá, porque lá é o bunker do Comando Vermelho, que é a principal facção do Rio de Janeiro, inclusive maior do que as milícias. E se fortaleceu muito nesses últimos meses, porque conseguiu retomar algumas áreas que haviam sido tomadas pela milícia, como, por exemplo, toda a região de Jacarepaguá, tirando a Cidade de Deus, que já era do Comando Vermelho, mas as outras estavam com a milícia e foram tomadas pelo Comando Vermelho, praticamente todos. O Comando Vermelho é gigantesco, é uma facção que tem, com vários e vários contatos no Paraguai, principalmente para trazer armas e drogas. Não é de hoje que a Vila Cruzeiro é o bunker do tráfico, não é de hoje, mas há muito tempo é. Tanto é que quando eu participei de operação em que eu fiquei no alto do morro e vi policial, infelizmente morto, sendo resgatado por um helicóptero na laje de uma casa, isso tem, sei lá, uns 15 anos, mais ou menos, tinha alguns anos como repórter, eu fiquei lá em cima encurralado, consegui, depois de entrar às 6 da manhã, só saiu às 4, 5 da tarde de lá da Vila Cruzeiro, já era bunker, foi aquela operação que tivemos 20 e poucos mortos. Depois disso teve a época da ocupação, em que nós tivemos a entrada com as Forças Armadas, aquela cena deles fugindo pela estrada, então já é e não é de hoje. O cara que comanda, pelo que eu estava conversando com a fonte hoje mais cedo, o cara que comanda, não só o Comando Vermelho na rua hoje, é o tal do Abelha, aquele que saiu
pela porta da frente do presídio, mesmo tendo mandados de prisão em aberto. Esse é o Rio de Janeiro, cara. É difícil trabalhar aqui. É difícil essa terra dar certo. Meu Deus do céu. Com um bando de corrupto e vagabundo para ajudar esse tipo de gente. Esse Abelha é o cara que tá lá. Ele mandou o tal do Pezão, que é um outro traficante deles lá, voltar do Paraguai. O Pezão estava lá no Paraguai há um tempão mandando armas e drogas, atacadista. Ele mandou voltar para participar aqui, inclusive dessas retomadas. Então, você tem caras importantes do Comando Vermelho hoje, DOCA e tal, dentro do Complexo Alemão. Além dos reforços que vieram de fora, do Pará, que também estão lá. Então lá é o bunker, é de lá que o Comando Vermelho ordena todos os ataques e invasões. É de lá onde esse cara que está na frente hoje, com o Marcinho VP preso, é o cara que lá tá comandando tudo, o tal do Abelha. Ele manda vir 10 daqui, 10 de lá, com não sei das contas, para eles tomarem comunidades do Rio. E, inclusive, quando dá ruim na Vila Cruzeiro, eles vão pra Rocinha, porque a Rocinha hoje é deles também. Eles vão pra Rocinha e Vidigal, onde os bandidos, os traficantes, têm casa nos dois lugares. Quem é fonte de inteligência no Rio de Janeiro sabe. Os bandidos, os chefões, eles têm pontos nos dois. Apertou muito na Vila Cruzeiro, eles fazem um bônus, metem o pé, vão pra Rocinha e pro Vidigal, onde eles normalmente não querem tanta briga e confusão, porque lá eles vendem muito e lucram bastante com a venda de drogas nessa região da Zona Sul. Agora é mais uma operação com o trauma todo, a polícia vai lá, tira a barricada, tenta prender, tem troca de tiros, tem rajada, tem o que for. Tudo bem, mas a verdade é que amanhã, ou daqui a pouco, quando eles saírem à tarde, a vida é a que é há 30 anos na Vila Cruzeiro, sem mudanças.